Olha só, eu quero falar como tema dessa manhã, onde encontraremos descanso. Onde encontraremos descanso. A gente tem vivido dias, e para mim tem sido comum encontrar pessoas cansadas. Não sei você, mas eu tenho andado, por onde eu tenho andado, eu tenho visto pessoas reclamando de cansaço. Cansaço, pessoas que estão cansadas da vida, pessoas que estão cansadas do trabalho, pessoas que estão cansadas dos boletos, pessoas que estão cansadas dos impostos, dos governantes, das autoridades, pessoas que estão cansadas das responsabilidades, muita gente cansada emocionalmente. E onde a gente vai encontrar descanso? Eu confesso para vocês, se não pelo ambiente, mas na companhia, na comunhão com vocês, eu tenho encontrado descanso aqui nesse lugar. Domingo tem sido para mim um prazer estar aqui. Um prazer. Tem sido renovador para mim. Eu não venho para cá por obrigação. Eu não venho para cá porque tem uma igreja repleta de pessoas, uma plateia que vai me ouvir, ou ouvir o pastor Clisma, ou aplaudir, ou qualquer outro comportamento conosco. Eu venho para cá porque eu sei que aqui a gente juntos, a gente na comunhão uns com os outros, a gente pode experimentar muita coisa linda de Deus. Muita espiritualidade, muita verdade dos céus, muita divindade, muito de Deus, muito do Espírito de Deus aqui nesse lugar. Tem sido assim para mim. Mas e as pessoas que não vêm para cá? As pessoas que não chegam aqui, onde elas vão encontrar descanso? Onde? Ontem eu estava com a Inara num local, a gente foi participar de um evento, e eu fui fazer um trabalho lá também, e de alguma maneira a gente tem encontrado pessoas pela vida, e ontem eu conversei com uma pessoa que tem sentido dores, que dipirona não tira a dor, dores nas pernas, dores no corpo, onde se realiza vários tipos de exames médicos e não se encontra, não se detecta nenhuma enfermidade. Torcilax não alivia a dor, e uma pessoa nova. E eu fiquei pensando na reflexão daquilo que eu quero repartir com vocês nessa manhã, sobre essas dores. Será que essa dor está onde? Onde é a origem? Qual é a fonte dessa dor? Que uma radiografia, uma tomografia, um exame de sangue não consegue entender ou compreender de onde vem essa dor, qual é a fonte, qual é a origem dela. E isso talvez nos envolve muitas vezes nas dores que nós carregamos conosco. E a gente está encontrando gente por onde a gente anda, tomadas de dores. Semana passada eu pequei muito. Uma pessoa do trabalho, bastante envolvida, fazendo alguns serviços com parafusadeira e cortando coisas, e uma pessoa saiu daquele local de trabalho mesmo, onde eu estava, e aquela pessoa saiu para ir para um hospital com dores nos rins. E eu podia ter orado por ele, eu podia ter largado tudo, as máquinas ali, e falar: meu irmão, vem aqui, eu quero orar por você. E eu não fiz isso, gente. Eu pequei. Depois eu tentei me redimir, ligando para ele, orando com ele, abençoando a vida dele. Mas que oportunidade que eu tive de ser descanso para aquela pessoa, e não fui. Aquelas dores que nenhum tipo de exame consegue detectar, são as dores que a gente tem encontrado pessoas pelo caminho, e a gente não consegue
ser descanso para essas pessoas. Eu me lembrei daquilo que Jesus falou para Pedro, quando Jesus, ao final ali da sua vida, do seu ministério aqui, Jesus pergunta para Pedro 3 vezes: Pedro, você me ama? Aí Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Qual foi a resposta de Jesus, gente? Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Olha aí quem chegou. O grande Bina. Bom dia, Bina. Saudade de você, meu irmão. E você chegou bonito com essa blusa rosa, tá? Então, gente, olha só que coisa interessante. Quando Jesus pergunta para Pedro assim: Pedro, tu me amas? E eu vou fazer a mesma pergunta para você hoje, tá? Tiago, eu vou me colocar no lugar de Jesus, como se fosse Jesus. Para cada um de vocês, para não demorar. Márcio, Adriel, Isa, Inara, Bina, Tânia, Ana Tereza, Clécia, Ricardo, Fernando, Clisma, Irmã Maria e Jussara. Se Jesus perguntasse para vocês hoje assim: vocês me amam? Possivelmente todos nós diríamos: Senhor, tu sabes que eu te amo. E a resposta talvez hoje de muitas pessoas, ou muitas pessoas têm tentado inventar uma resposta e colocá-la na boca de Jesus: se você me ama, faz música para mim. Se você me ama, faz culto para mim. Se você me ama, faz louvor lindo como esse que vocês fizeram para mim. Se vocês me amam, tragam dízimos e ofertas para mim, para o Senhor. E a gente vai colocando um monte de resposta na boca de Jesus. E Jesus, de uma forma tão maravilhosa, ele não falou nada para ele. Ele não falou: eu quero isso para mim. Se você me ama, cuida daqueles que estão sofrendo, cuida daqueles desassistidos, cuida daqueles desamados, cuida daqueles desalmados. Apacenta, cuida. É legal o culto, é legal o louvor, é legal ouvir o Márcio fazer essa lindeza, o Ricardo, Fernando, Tiago. Gente, que coisa linda ouvir vozes se abrindo, isso faz tão bem para nós. Mas se você ama Jesus, você precisa aprender a cuidar de gente. Não adianta falar que eu amo, não adianta eu falar que eu cultuo, não adianta eu falar que eu frequento a igreja, não adianta eu falar que eu sou dizimista fiel, não adianta eu dizer que eu faço parte do louvor, que eu sou ministro de louvor, não adianta eu fazer nada. Se você me ama, cuida de gente sofrida, apacenta as minhas ovelhas, são minhas, não é de pastor nenhum, não é de pastor William, não é de pastor Clisma, não é de ninguém, não é de uma denominação, não é de uma igreja, não é de uma religião, são as minhas ovelhas. É gente que está andando por ali, que não entra aqui, mas que são ovelhas de Jesus, e você precisa de compreender isso de uma vez por todas. Algumas vezes o Adriel fala comigo assim: nossa, pastor, eu sinto tanto que esse lugar não está cheio de pessoas para ouvir e para ver o que tem acontecido nesse lugar. Eu falei: eu também. Sinto muito. Gostaria que essas cadeiras aqui estivessem todas tomadas de pessoas para ouvir e participar daquilo que vocês fizeram aqui hoje já, e por aquilo que está sendo explanado nessa manhã aqui. Como eu gostaria que mais pessoas pudessem ouvir. Tomara que as redes sociais façam essa palavra e esse culto chegar no coração de pessoas.
Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. O que é cuidar? Será que é uma responsabilidade só para pastores? Pedro ainda não era nem um pastor aqui, ele era um seguidor de Jesus, como eu e você somos. Cuida. E mais uma vez, a gente está encontrando gente pelo caminho, sofrida, machucada. E a gente está se perdendo tanto nos nossos afazeres, nas nossas responsabilidades, que a gente tem feito vista grossa para essa dor e esse sofrimento das pessoas. Aí você pode falar assim para mim: William, pastor William, do jeito que você quiser. Você podia falar para mim assim: mas eu também estou precisando de cuidado. Eu também estou precisando de descanso. Ok. Mas vamos cuidando uns dos outros pelo caminho. Ontem, quando eu estava trabalhando lá, eu fui fazer um corte numa mangueira, cortei meu dedo. Eu consegui me cuidar ali. Tinha um papel, um saco de coisa que eu tinha levado, fui apertando o dedo naquele saco, o sangue foi diminuindo até que estancou. Está aqui doendo, mas está tudo certo. A dor agora é menos do que foi ontem, já não está sangrando mais. Vamos cuidando uns dos outros pelo caminho, gente. Às vezes você está cansado, mas você está de pé ainda, e no caminho você vai encontrar pessoas que estão prostradas. Estenda a mão para essas pessoas, pelo menos para erguer. Ah, pastor, mas vai atrapalhar a minha caminhada. Será que vai? Será que vai? Será que aquele que disse para você e para mim: se você me ama, eu não quero só cultos, eu não quero só louvores, eu não quero só congressos, eu não quero só eventos, eu quero que você cuide das minhas ovelhas. Então para a sua caminhada, porque tem gente que precisa continuar caminhando também, e você não pode querer caminhar sozinho. Estenda a mão e erga essa pessoa e vai com ela. Se precisar, deixa ela pendurar no seu ombro. Ah, vai pesar, mas eu vou te dar força e você vai chegar lá. Não, eu tenho que seguir meu caminho. Eu não posso. Gente, cada dia que passa eu fico pensando, eu e você fomos doutrinados a pensar que as trevas, elas podem mais sobre nós do que a luz que há em nós, que habita em nós. A vida inteira eu participei, desde que eu me entendo por gente, eu nasci, nos meus primeiros dias, fui apresentado numa igreja como sendo consagrado ao Senhor, e não é por isso que eu estou aqui, não. E eu fui a vida inteira ensinado que se eu chegasse num lugar de trevas, eu precisava de repreender em nome de Jesus, que eu tinha que ter preocupação, porque a maldição, a não ser isso, aquilo. Caramba, que mentira, que engano que eu e você recebemos a vida inteira. A luz que há em mim, a luz que há em você, ela sempre vai prevalecer sobre as trevas. Em qualquer lugar que você chegar, com a luz que há em você, as trevas vão ser dissipadas. Elas têm que ir embora, elas não negociam com você. Acendeu luz, trevas se vão. Mas a vida inteira, olha, cuidado, olha, aquela cidade, na entrada da cidade tem um Cristo, tem uma imagem de fulano de tal, cuidado, você já entra. Que absurdo! Uma vez eu fui num congresso lá em São Paulo, chegou aí um doutor, você conhece, já ouviu falar pelo menos, Morris Cerulo. Lá vou eu com a turma de pastores aqui de Brasília para esse congresso. Chegamos no hotel lá, eu fui para um apartamento com mais 2 pastores e uma outra pastora com mais a outra foi para o apartamento do lado. Cansado, acordamos de madrugada para pegar um voo cedo aqui de Brasília para São Paulo. Estou lá ouvindo, de repente, as 2 pastoras.
nas paredes do hotel e repreendendo todo o espírito de homossexual. Na época falava, né? Era porque homossexuais que vieram nesse quarto e transaram aqui, que deixaram o espírito tal, e eu repreendo, e pai, a gente ouvindo tudo aquilo. E eu falei, meu Deus, todo o espírito de prostituição desse lugar, e ficaram ali uma meia hora fazendo exorcizando o apartamento. E eu fui tomar meu banho para descansar, que estava cansado. Quando abri o chuveiro, era um hotelzinho daqueles mais ou menos, assim, já de uns 40, 50 anos para trás. Quando eu abri o chuveiro, caiu uma gota d'água. Eu falei, não dá para eu tomar banho nisso aqui, não. O que eu fui fazer? Fui repreender, fui exorcizar o entupimento do chuveiro. Arranquei o chuveiro, vem cá, seu maldito, vem aqui, você está entupido, deixa eu te desentupir. Fui ali metendo, eu sempre andei com uns alicatinhos, uns negocinhos, né, de viagem, tal, limpei aquele negócio. Aí os dois pastores ficaram animados, né, que eu limpei o chuveiro para a gente tomar banho, um banho gostoso. Aí eu fiquei pensando assim comigo, gente, eu não sou um cara espiritual. Eu cheguei aqui, não fiz oração, não quebrei maldição, não quebrei espírito de prostituição, não quebrei nada, meu Deus do céu, eu sou muito carnal. Aquelas pastoras ali do lado do apartamento tal é que são de Deus demais. Será, gente? Será que eu não era espiritual? Talvez nem tinha entendimento tão bem, mas fui ensinado a viver daquela maneira. Embora eu nunca me enquadrei nesses padrões, nunca consegui. Ficava ali na minha, ficava refletindo. Será que eu tinha que fazer isso também? Eu sei que os dias foram bons ali, tivemos frustrações lá no congresso, voltamos, tal, viemos embora. Tal. Agora lembrei uma coisa, estava no check-in do hotel fazendo o check-out. Estava com uma mala, tinha comprado um perfume para aquela garota lá. Minha Bíblia, algumas coisas, li uns livros que eu comprei. Usava uma maletinha de pastor. E aí eu, por um momento, tumultuado ali na recepção do hotel, o pessoal, todo mundo fazendo check-out. Eu saí por um momento, acho que aí estavam os pastores, amigos da gente, tinham participado do congresso. Saí um minutinho ali para o lado, para falar com o pastor, um ladrão veio e roubou minha pasta. Eu não orei, né, gente? Mas eu tinha que ter feito o exorcismo na recepção e eu não fiz, né? Mas voltando, gente, a gente aprendeu a vida inteira que o reino das trevas prevalece sobre o reino da luz e é sempre diferente. É o reino da luz. Como eu preguei na última ministração que eu falei aqui, ele nos transportou do império do engano das trevas para o reino do Filho do seu amor. A gente está nesse lugar. É nesse lugar que a gente está inserido. Sabe, gente, eu queria convidar você nessa manhã para a gente ser lugar de descanso para outras pessoas. Seja lugar de descanso, não seja lugar de juízo, não seja tribunal para ninguém, não seja lugar de condenação para ninguém, seja lugar de descanso, porque não vai ser sua palavra de confronto que vai mudar a vida de ninguém. Esse papel cabe somente a uma pessoa. O nome dele é Espírito Santo. Ele é que convence cada um daquilo que precisa ser mudado. Se é pecado, se é justiça e se é juízo, é ele que tem esse lugar. Então seja um lugar de descanso. Seja um lugar de acolhimento. Que a sua vida seja esse lugar, como o pastor Clisman pregou domingo passado. Quantas pessoas têm procurado ele e a Bruna? Pessoas da idade, contemporâneos deles, com conflitos.
e relacionamentos e vários outros, não perca a oportunidade de estender a mão e de ser o descanso para tantas pessoas que estão precisando. Saia daqui hoje, você que nos acompanha pelo YouTube, seja descanso para alguém. De que maneira? Algumas formas, como eu falei, de acolher, não julgar. E é interessante que Jesus faz as 3 perguntas para Pedro. A primeira vez que Jesus pergunta para Pedro, ele fala assim: Pedro, você me ama mais do que os outros? Se você me ama, porque tem tanta gente aí dizendo que ama Jesus e que se colocam num lugar, numa posição de mais íntimos de Deus. Se você realmente é desse que ama mais a Deus do que os outros, cuida, apacenta, é só isso. Mais uma vez, solos de guitarra não vão me conquistar, disse Jesus. O que vai me conquistar é o cuidado. É cuidar de gente, cuidar de pessoas. E eu me lembrei também, quando Jesus conta algumas parábolas e chega uma hora que os discípulos dele perguntam assim: Jesus, por que o senhor fala por parábolas? Aí Jesus responde para eles: porque tem gente que tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Já estou caminhando para a conclusão da palavra de hoje. Espero que Deus me dê graça para terminar agorinha. Não sei se para você está sendo bom, para mim está sendo maravilhoso. Parece que a gente está assim também, gente. Parece que nós somos igreja, que tem olhos, mas não vê, que tem ouvidos, mas não ouve. A gente está condicionado a tanta besteira. Eu queria falar outra palavra que fede. A gente está acostumado com tanta besteira, com tanta idiotice na maioria das igrejas evangélicas. Gente, eu recebi esses dias um cara que faz uns react, acho que fala assim, né? De um pastor lá. Vocês vão ver que Jesus faz crescimento. Ele traz crescimento para as pessoas. Aí colocaram um lenço assim na frente da irmã lá, não sei se é porque ela estava com a roupa um pouco curta, o vestido, a saia, não sei o que era. Colocaram, vestiram ela assim com um lenço lá. Bora, irmã, abra os seus braços. Agora fecha os braços. Aí a irmã fechou o braço. Aí fez isso aqui, ó. A diferença de dedo. Eu falei, caramba, eu já vi isso tantas vezes na minha vida. Meu Deus do céu, que tanto engano. Está vendo? A mão dela está mais curta, uma é mais curta que a outra. Agora ela vai e o povo dá glória a Deus, dizendo que a mão da irmã cresceu e ficou igual agora. Parece que a gente está assim também, cheios de olhos. A gente tem olhos por aqui e ouvidos aqui hoje, ó. Olhos nos vendo e ouvidos nos ouvindo. A gente tem mais olhos do que a gente imagina hoje, mas a gente não está conseguindo ver. A gente não está conseguindo ser descanso para as pessoas. Cheios de olhos, cheios de câmeras, cheios de audição, mas a gente não consegue ver e nem perceber a dor do outro, a solidão que o outro vive, a fome do outro,
o cansaço do outro. Se alguém chegar para você hoje e falar assim, contar alguma coisa, essa tem sido minha reação. Quando uma pessoa chega assim e fala uma coisa para mim, eu já, mas eu também estou, né? Aí eu quero contar que a minha dor e o meu cansaço é pior do que o do outro. Que eu estou trabalhando demais, o outro... A gente está sempre tendo respostas imediatas para as pessoas, para os outros, sem ouvir a dor, a solidão, a enfermidade que as pessoas estão carregando. E eu sei que existe fonte de cura para essa dor, para essa enfermidade. Se eu perguntar aqui, eu sei que a resposta vai ser unânime. Onde está a fonte do descanso, da cura? Aonde está? Tenho certeza que todo mundo vai responder. É Jesus. É ou não é? A gente que é crente, não, Jesus cura, Jesus liberta. Mas cadê Jesus? Onde está Jesus? Você pode me responder onde está Jesus? Então, se Jesus cura, se Jesus acolhe, se Jesus responde, se Jesus é fonte de milagres, como que Ele vai se manifestar se Ele não está aqui? Como que Ele vai responder ao cansaço? Como que Ele vai ajudar o cansado? É você, cara. É você, menina. É você, através de você. Mas não adianta, quando alguém está com fome, você dizer, vou orar por você. Não, quando alguém está com fome, ele precisa de comida. Não adianta querer colocar uma coisa no lugar da outra, porque não resolve. E se uma pessoa está cansada emocionalmente, não adianta você dar comida para ela, que ela não está com essa fome. Ela quer cuidado, ela quer empatia, ela quer ajuda, ela quer amor, ela quer acolhimento. É isso. E tudo isso a igreja não tem, porque a gente só sabe acolher se for daquela parede para dentro. Saiu para lá, e mais ou menos, né, aqui dentro. O profeta Ezequiel. Eu tenho acolhido tantas pessoas lá fora que nunca pisaram aqui, possivelmente nunca vão pisar. E está tudo certo. Porque eu estou tentando amar a Jesus, apacentando as ovelhas que são dele. E eu tenho gente que eu cuidei tão pouco, que tem cuidado tanto de mim. Gente que eu fiz tão pouco, mas que tem uma gratidão tão grande, que retornam de alguma maneira os cuidados comigo. E eu vou pelo caminho, cansado, porque você pode ter certeza que eu me canso. Tem momentos que eu penso assim, acho que agora é a hora de eu passar de uma vez por todas a igreja para o pastor Clisma, e eu vou ficar só na retaguarda, de vez em quando, deixa ele cuidar, está novo, cheio de gás, de repente tem até novas ideias, novos planos, com novas pessoas, novos propósitos, mas eu vou continuar andando pelo caminho e cuidando de gente, enquanto vida eu tiver. Eu vou continuar apacentando as ovelhas, talvez não da melhor forma. Ontem eu cheguei em casa já tarde da noite. Que horas mais ou menos a gente chegou, Inara? Não estava mais, talvez umas 9 horas. E eu ainda fui ligar para um irmão para ouvi-lo e para orar com ele, pastorear uma ovelha que é de Jesus.
No livro de Ezequiel, no capítulo 12, versículos 1 e 2, o profeta, o livro relata que ele diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tomara que essa não seja a nossa casa. Tomara que essa casa não seja nem eu e nem você, casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e que tem ouvidos para ouvir e não ouve. Tomara que não seja assim conosco. Tomara que a gente saia daqui hoje determinados a ser esse lugar de descanso para muitas pessoas. E eu vou concluir dizendo que às vezes o que tem atrapalhado a gente ser casa ou lugar de descanso é exatamente por causa do conhecimento que a gente adquiriu na vida. Conhecimentos errados, às vezes conhecimentos que já estão ultrapassados. Ah, mas isso não pode acontecer. Pode. Eu mesmo adquiri vários conhecimentos que não fazem o menor sentido para a vida de quem é seguidor de Jesus. Muitos. Aprendi e, infelizmente, lamentavelmente, ensinei para muita gente as coisas que eu aprendi. Talvez na época tenha tido o seu valor e tenha tido a sua resposta, mas não cabem mais hoje. Porque muitas vezes o conhecimento que a gente adquire, a intelectualidade, a inteligência que a gente vai conquistando no decorrer da vida, por maior que seja, todo esse conhecimento está carregado de limites, porque a gente nunca vai conseguir compreender o universo que está em cada ser humano, que é ovelha de Jesus. Eu vou falar sobre isso aqui numa outra ministração futura. Próximo domingo o pastor Clisman prega, no outro talvez eu devo falar sobre isso. Mas para você ter uma noção, e talvez você pensar, a medicina há alguns anos atrás, ela defendia um certo conhecimento a respeito de algumas coisas. Com o passar do tempo, novos estudos chegaram, gente com mente aberta, tirou aquele olhar e abriu o entendimento, e coisas novas aconteceram. Na medicina, na cultura, na alimentação. Eu sei e conheço muitas pessoas que partiram daqui para a eternidade ou para outra dimensão, seja o que você quiser falar, que elas partiram daqui crendo que se você comesse manga com leite, eles iam morrer ou passar mal. E elas foram embora crendo nisso. E eu e você, que ainda estamos aqui, aprendemos que não é nada disso, que a gente faz vitamina de abacate com leite, põe ovo, põe manga, põe banana, faz um mix de frutas e está tudo certo. E nada faz mal, faz muito bem. A gente aprendeu também há pouco tempo atrás que comer muito ovo era um problema sério, porque o ovo tinha muito colesterol. Esse era o conhecimento que nós tivemos e que muitos tiveram. E hoje, a gente aprende que o ovo é possivelmente o segundo melhor alimento para a vida. Só perde para o leite materno. E o ovo é riquíssimo
e que você deve comer ovo todos os dias, porque ele é saudável. E eu, como sempre, gostei muito de ovo, e uma das minhas comidas prediletas, que você já sabe, que eu já falei, né? Comidinha assim caseira, se tiver um arroz branquinho. E eu já falei o seguinte: se for fritar ovo, para mim, se for menos de 2, nem frita. Para mim tem que ser de 2 para cima. 3 é show. Com a gema um pouco mole, um arrozinho branco, e se tiver uma banana, aí é quase o céu para mim. Mas para tantas pessoas, partiram daqui querendo comer ovo, podiam comer ovo, e foram embora, porque o conhecimento deles, o que eles aprenderam, levou eles a ter uma mente tão fechada, tão amarrada numa determinada coisa, que elas não se abriram para algo novo. Já pensou se a gente estivesse vivendo os conceitos da medicina de 50 anos atrás? O que seria de nós? E aí eu não sei qual é a sua posição, e nem estou aqui para discutir nada, não é político, não é nada, é questão só de entendimento. Quando a gente viveu a pandemia da Covid, o que eu ouvi de gente crente dizendo que não ia tomar vacina, porque a vacina, com 2 anos, ia acontecer, eu tomei todas. Estou aqui com vocês, ó. A única coisa que foi ruim para mim foi porque a Covid me deixou com a memória ruim. A Covid, não foi a vacina. Ah, mas a vacina não pode... Antigamente demorava anos para... Antigamente demorava anos para formular uma vacina. Eu falei, cara, antigamente não tinha tecnologia que a gente tem hoje. Dá para... Mas muitas vezes a gente está assim, ó. Só aquilo. E na próxima ministração eu vou falar sobre essas questões de limites e conceitos que nós colocamos, sem entender que a vida é uma constante mudança e a gente precisa estar aberto para as transformações que estão acontecendo diariamente. Senão, a gente vai continuar bitolado, a gente não vai conseguir evoluir e a gente vai parar no tempo. Isso faz a gente ser pessoas cheias de conceitos, muitas vezes errados, e preconceitos também. Eu estava assistindo um programa com a Inara essa semana, acho que foi o Globo Repórter. E, pastor, você assiste o Globo Lixo? Fala, assisto. Ah, eu não assisto. Parabéns para você. E me dê parabéns também, porque eu assisto. Acho que tem programas, telejornais de altíssimo nível, de bons conteúdos. Eu assisti no Globo Repórter, com a Inara, falando sobre alimentação. Acho que foi nesse programa que alguém comentou sobre uma evolução de descobertas para que sejam alcançadas nas células cancerígenas procedimentos que vão erradicar o câncer do cérebro de muitas pessoas. Eu falei, Nara, Deus vai me dar a oportunidade de eu viver pelo menos mais 10 anos. Lembrando, novembro completo 60. Pelo menos mais 10 anos, pelo menos, para eu ver os netos. Os netos eu já estou esperando, tem quase 10 anos, né? Espero que eu vá viver mais do que ainda 10 anos. Mas eu estou tão em paz com Deus, com a vida, com tudo. Não é porque eu sou perfeito, não é porque eu sou santo, não é porque eu não erro, não é porque eu quero ser modelo. Não quero ser modelo para ninguém. Se você olha para mim achando que eu sou modelo para você, está erradíssimo.
Mas eu quero ser desse tipo de gente que Jesus perguntou: você me ama? Não faz só culto para mim, não, eu gosto. Mas cuida das minhas ovelhas, cuida de gente pelo caminho, sofrida. Ama essas pessoas, independente se elas vão congregar com você, se elas vão contribuir para pagar as despesas, para ajudar as pessoas. Cuida delas. O que eu fiz por elas, que a gente cantou hoje, pelos cravos em suas mãos, o que eu fiz por elas, pelas minhas ovelhas, é muito mais do que você pode imaginar. E não depende delas estarem na sua igreja, no seu templo, na sua congregação, contribuindo financeiramente, é muito mais. Então cuida dessas pessoas. Se você me ama, mais do que cultos, como a gente cantou, mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração? Não, mas meu coração é teu. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, que deu a vida pelos seus. Tomara que a gente saia daqui nessa manhã determinados a amar a Jesus e cuidar de gente cansada, sofrida pelo caminho. Que eu e você, a gente continue sendo descanso para as pessoas. Nunca abra sua boca para julgar, para amaldiçoar, seja quem for. Por pior que seja uma pessoa, vou encerrar agora. Por pior que seja uma pessoa, por mais pecado e atrocidades que essa pessoa tenha cometido na vida, existe beleza nessa pessoa. É porque eu e você, a gente não consegue enxergar. É fácil enxergar o Adriel grandinho, bonitinho, cheinho, canta bonitinho, tem um cabelinho arrumadinho, sorrisinho bonitinho, vem aqui na igreja, tão bonzinho. Ele é um menininho bom, é tão fácil cuidar e amar gente assim, e ver beleza em gente assim. Mas o último desafio para você na minha palavra: olhe para gente que não presta para os outros. Olhe para gente que já tentou uma vez, 2, 3, 5, 10, 20, 50 vezes. Pastor, mas não dá. Olha que tem beleza na vida dessa pessoa. Olha que tem algo belo dentro dela. Nos homossexuais, nas prostitutas, nos ladrões, naquele que tirou a vida de outro. Porque logo que vem para a gente, quando a gente vê, esse cara é um covarde. É isso aí mesmo, eu também penso assim. Mas a gente pode ter um outro olhar como o de Jesus. Esse camarada aí foi criado à imagem e semelhança minha. Dentro dele tem beleza que talvez está trancada lá. E muitas coisas ocorreram durante a vida dele para que ele não conseguisse expressar a beleza que há dentro dele. E aí você vai concordar comigo de gente que anda pela rua, como eu já vi, cara maltrapilho, sujo, de repente o cara chega num piano, né, Fernando? Na rua todo sujo, barba toda feia, todo fedorento, o cara senta no piano, ou pega um violão e canta majestosamente. Mas para a maioria das pessoas, inclusive aqueles que convivem com ele no dia a dia, nas praças, nas grandes cidades, aquele camarada é um lixo. Mas se a gente pegar esse cara que é um lixo, para a maioria ali, e começar a fazer vídeo, publicar, ele se torna celebridade. Aquela pessoa é um lixo ou é a maneira como eu olho para ela
que faz dela um lixo. Olhe para todas as pessoas que são ovelhas de Jesus e tente acolher, tente cuidar, tente respeitar. Porque você, por mais bonitinho que seja, por mais santinho que seja, tem um monte de pecadinho escondido aí dentro, como eu tenho. Mas para todos vocês aqui, eu sou um cara bonitinho, bacana, até me visto razoavelmente bem, né? Essa barba que está feia demais, mas né? É fácil, né? Aqui está todo mundo limpinho, cheirosinho, bonitinho. É o seu olhar. É o seu olhar. Tomara que seu olhar seja como o de Jesus. Se você puder, feche seus olhos por um momento.